Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Impacto Político. O tema de hoje é quente e cercado de polêmicas. As declarações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a suposta tentativa de golpe de Estado e o papel da mídia nesse enredo. Prepare-se para uma análise detalhada com reviravoltas que vão te surpreender. E claro, fique até o final do vídeo, compartilhe, curta, comente, deixe seu comentário para ajudar o canal e para você também receber novos vídeos como esse. Na última semana, um advogado que representa Mauro Cid fez uma declaração bombástica. Segundo ele, Bolsonaro sabia de todos os planos relacionados a uma tentativa de golpe de Estado, incluindo um suposto plano para sequestrar figuras como Lula e Alckmin antes da posse. Essas afirmações ganharam as manchetes rapidamente, com emissoras como a Globo dando grandes destaque na história. Ele, chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder àquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E quando ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência que tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Ele tem detalhe da reunião realizada, de onde ele participou, que aliás foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi o coroamento desses fatos. Mas o que parecia ser uma bomba política começou a se desmontar poucas horas depois. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal desmentiu essas alegações, deixando claro que não há evidências concretas para sustentá-las. Agora, aqui entra um ponto interessante. A Globo, que inicialmente deu palco para as declarações do advogado, teve que voltar atrás ao vivo. A jornalista responsável pela cobertura chegou a pedir desculpas e a corrigir as informações no ar. Tudo muito estranho e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? Então, isso é uma informação importante de que não havia. Ou seja, a primeira versão do advogado hoje no Estúdio I não é confirmada dentro do Supremo, dentro nem da própria Polícia Federal, que fica dizendo, não, eu não estava lá, não sabia. Então a Polícia Federal meio jogou no colo do Alexandre de Moraes, no colo do Supremo, mas o que o Supremo diz, não. Dá para imaginar o constrangimento? Essa Globo realmente não para de passar vergonha. Foi um verdadeiro vexame para a emissora e o público não perdoou. A internet foi inundada de memes e críticas destacando o erro e a falta de apuração antes de divulgar algo tão sério, né? Enquanto tudo isso acontecia, Bolsonaro parecia imune às acusações. Ele resolveu testar sua popularidade de uma forma simples e direta, simplesmente tomando um café em uma padaria, e o resultado, como vocês já sabem, foi impressionante. As ruas ficaram lotadas, o público aplaudiu e demonstrou seu total apoio ao ex-presidente. Fica claro que, independentemente do que digam, Bolsonaro ainda tem um forte respaldo popular. Esse apoio, inclusive, cresceu diante das críticas e das ações da mídia contra ele. O homem é assim, quanto mais bate, mais cresce. Voltando ao ponto principal, as declarações de Mauro Cid também passaram por uma série de contradições. Primeiro, ele afirmou que Bolsonaro sabia de tudo.
Mas quando pressionado, as evidências reais simplesmente não apareceram. Fontes dentro do próprio STF e da própria Polícia Federal trataram as declarações como ironia, dizendo que não havia provas suficientes para confirmar essa história. Ou seja, o que parecia ser um escândalo enorme começou a se dissolver como fumaça. E aqui entra outra questão curiosa. Como se daria um golpe sem exército, sem estrutura e sem apoio das Forças Armadas? A narrativa parecia forçada e muitos começaram a questionar a lógica por trás dessas acusações. Bolsonaro ironizou as alegações chamando-as de golpe de táxi, em referência à falta de estrutura para algo tão grandioso como um golpe de Estado. Perguntando aqui, presidente, o senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre Moraes. Enquanto isso, o futuro político de Bolsonaro continua sendo tema de debate. Pesquisas recentes mostram que ele ainda é um dos nomes mais fortes para 2026. Caso ele não esteja na disputa, sua base política conta com lideranças como Michele Bolsonaro, que também desponta como um nome de peso. E o mais curioso é que quanto mais tentam enfraquecê-lo, mais forte ele parece se tornar. Para muitos, ele já é visto como o herói nacional, especialmente entre seus apoiadores mais fiéis. É isso, pessoal. Essa história sobre Bolsonaro e as acusações de golpe ainda vai render muito pano para manga. Mas uma coisa é certa, a verdade sempre aparece. E os fatos estão aí para todos verem. O que você acha de tudo isso? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.